ao podcast da Cefia Talks Portugal. Neste episódio, convidámos a doutora Helena Silva, diretora do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar Médio Ave Famalicão, para partilhar a sua experiência no diagnóstico do Mycobacterium tuberculosis em Portugal. Doutora Helena Silva, seja muito bem-vinda ao podcast da Cefia Talks Portugal. Para iniciar a nossa conversa, convido a apresentar o Centro Hospitalar Médio Ave Famalicão. Muito bem, pronto. O hospital é o Centro Hospitalar de Médio Ave, é um centro hospitalar que tem dois hospitais, um mais pequeno, portanto, que é a Unidade de Santo Tirso, Hospital Conde São Bento, e outro maior, que tem a urgência médico-cirúrgica em Famalicão, o Hospital São João de Deus. Estes dois hospitais têm uma área de influência de cerca de 250 mil habitantes, que estão divididos por Santo Tirso, Trofa e Famalicão. Isto é a área de influência deste centro hospitalar. Entretanto, a produção do serviço está praticamente concentrada na unidade de Famalicão. As amostras são colhidas em Santo Tirso no ambulatório e são processadas em Famalicão. Só a urgência, porque a unidade de Santo Tirso tem uma urgência básica, é que é processada na unidade de Santo Tirso. Dessa urgência consta também um conjunto de testes moleculares que estão disponíveis na unidade de Santo Tirso, no Ginexpert que temos nessa unidade, para realizarmos o Clostridium, para realizarmos o MRSA e a escarbapneumase, e, portanto, testes que são importantes para internar ou não internar o doente ou para tomar uma atitude terapêutica adequada ou isolar o doente. A Organização Mundial de Saúde declarou o Mycobacterium tuberculosis um dos maiores problemas de saúde pública, classificando-a como emergência médica. Neste sentido, que metodologias diagnósticas existem atualmente e quais são as metodologias que o Centro Hospitalar Médio Ave Famalicão está a utilizar? Nós atualmente fazemos sempre, em qualquer amostra biológica com suspeita, em que o doente tenha suspeita de tuberculose, começamos por fazer o exame direto, fazemos logo o teste de amplificação de ácidos nucleicos, logo, porque é um teste rápido, é um teste imediato e que fazemos logo na urgência. E fazemos em seguida o cultural em Levenstein e o cultural em meio líquido. Nós, à partida, fazemos, se o direto for negativo, fazemos o teste só com a resistência à rifampicina, não fazemos o teste com maior metodologia de pesquisa da resistência. Mal se tem um PCR positivo, isso para os clínicos é imediato instituírem a terapêutica, como sabem, porque apesar de ser necessário dois testes ou um exame cultural, para eles basta ser o PCR positivo e eles instituem a terapêutica, até porque aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem preconizado é que o problema da tuberculose é fundamentalmente o tempo que leva a diagnosticar. Porque as pessoas, efetivamente, têm sintomas muito constitucionais, muito gerais, ignoram esses sintomas durante muito tempo e o problema da tuberculose está exatamente no tempo que demora a ser diagnosticada e, enquanto não é diagnosticada, porque os sintomas são ignorados, contaminam muitas pessoas, ou seja, a transmissão acontece para outras pessoas. Portanto, nesse aspecto, o teste molecular, o teste de amplificação de ácidos nucleicos, veio trazer uma rapidez e uma eficiência de diagnóstico enorme. Portanto, é assim que temos o serviço organizado. Qual era o processo de testagem que utilizavam antes de introduzirem a metodologia rápida molecular? Era só exame direto, no nosso hospital era só exame direto e exame cultural em Levenstein. Caso o Levenstein fosse positivo, então avançávamos para a identificação no Ricardo Jorge. Mais tarde veio a metodologia por PCR, que efetivamente foi um salto enorme no diagnóstico, e depois, mais tarde, pusemos o meio líquido. Portanto, conseguimos colocar o meio líquido para complementar assim o diagnóstico. Quais foram os principais benefícios que esta metodologia trouxe? Primeiro, a rapidez
que esse teste trouxe para o doente, para o diagnóstico do doente. Para o diagnóstico inicial, é a metodologia preconizada pela Direção-Geral de Saúde. Em segundo lugar, com a multirresistência que existe hoje em dia e com a quantidade de migrantes, de doentes HIV+, de pessoas institucionalizadas, as multirresistências têm vindo a aumentar e são um facto. Portanto, a capacidade de detectar logo de imediato mecanismos de resistência neste tipo identificada e a possibilidade de instituir imediatamente terapêutica ao doente. Fundamentalmente, acho que são esses grandes benefícios que nós conseguimos ter neste que implementamos o teste. E tendo em conta a amostragem que receberam o ano passado, como é que descreveria o panorama atual da tuberculose na vossa região? Desde 2019, desde a altura que instituímos a metodologia por biologia molecular, tivemos 2.564 amostras para processamento de Mycobacterium tuberculosis. Destas 2.000, tive 55 amostras positivas que correspondiam a 52 doentes, ou seja, 52 doentes com PCR positivo para o complexo de Mycobacterium tuberculosis. Destes 2.564 amostras, 7 tiveram PCR negativo, com megido, portanto, com meio líquido ou Lavenstein positivo. Neste momento, começo a estar mais preocupada porque temos muitos migrantes lá em Famalicão, como em todas as zonas do país. E eu penso que é natural que isto venha a aumentar. Considera que existe uma desvalorização ou desconhecimento por parte da população face à gravidade desta doença? A tuberculose foi há muitos anos uma coisa terrível porque matava, não é? E agora agora temos uma terapêutica muito eficaz e já não é aquele medo que há da tuberculose. E as pessoas não se lembram da tuberculose. Que eu acho, o cidadão normal não se lembra da tuberculose. Uma das principais metas do Ministério da Saúde é reduzir o número de dias até ao diagnóstico. O objetivo passa por termos um diagnóstico precoce, reduzindo o risco de contaminação. Atualmente, quanto tempo tardam a entregar um resultado após a recolha da amostra? É imediato, porque seja em que foi isso, esse up que a biologia molecular rápida nos trouxe. Bem, sei que é só para o Mycobacterium tuberculosis, não é para as outras Mycobactérias não tuberculosas. Estamos à amostra e em cerca de 2 horas temos o resultado cá fora. Portanto, nós damos essa informação de imediato e se for positiva, obviamente contactamos o clínico por telefone para lhe dar essa informação. Passamos de 60 dias para 2 horas, já com o padrão de resistência. Ou seja, não é só o diagnóstico da estirpe, mas é também o padrão de resistência associado a essa estirpe, que é importante para instituir de imediato a terapêutica de primeira linha, não é? O nicho mais apetecível para o Mycobacterium tuberculosis é precisamente aquele nicho também que tem o padrão de multirresistências associado. Se for um ZIL positivo, passamos logo para o padrão das multirresistências. Se não, fazemos só o teste de resistência à rifampicina. Qual é a sintomatologia associada à tuberculose? A tuberculose pulmonar, que é a mais frequente, é associada sempre com febre vespertina, portanto ao fim do dia, febres não muito elevadas, sudorese, astenia. São fundamentalmente esses 3 sintomas. Quando a doença já está numa fase mais progressiva, portanto mais adiantada, é associada com expectoração hemoptoica, portanto com sangue. Normalmente o que é que leva as pessoas à urgência? É a expectoração hemoptoica. As pessoas ficam, portanto, quando vêem sangue na expectoração, então aí vão a correr. Mas os sintomas gerais não são sintomas de alarme para a maioria das pessoas e, portanto, vão deixando passar. A Organização Mundial de Saúde pretende reduzir até 2035 em 95% o número de mortes por tuberculose e em 90% a taxa de incidência de tuberculose. No seu entender, o que é que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para contribuir para estas metas? Enquanto cidadãos, fundamentalmente, é ter atenção aos sintomas, valorizar a sintomatologia, lembrar-nos da tuberculose, que ela existe e mata,
o médico lembrar-se desse diagnóstico à cabeça quando um doente de risco, fundamentalmente, acorre à urgência por sintomas gerais. O cidadão deve lembrar-se que quando tem sintomatologia, tem cansaço, tem febre, enfim, aqueles sintomas arrastados, que deve ir à urgência, deve ir ao médico, deve pensar que pode ter uma doença transmissível, seja ela qual for, transmissível, e que isso põe em risco a família, portanto, os contactos mais diretos. O importante neste momento é fazermos um diagnóstico mais rápido, é continuarmos, por um lado, a reportar, que é para mantermos uma situação muito bem conhecida, para conseguirmos desenvolver estratégias a nível mundial. E o outro lado é não tardarmos com sintomas a procurar um médico para fazer um diagnóstico precoce e diminuirmos o contágio. A CFE Talks Portugal esteve à conversa com a doutora Helena Silva, diretora do Serviço de Patologia do Centro Hospitalar Médio-A Famalicão, a quem desde já agradecemos a disponibilidade e partilha de conhecimento. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos na plataforma Spotify em CFE Talks Portugal. 1, 2